com uma pergunta neste momento. Você já ficou sozinho, no escuro, em algum lugar desconhecido? Pode ser de repente no meio de um mato, ou dentro de uma barraca, ou às vezes até dentro de uma casa, num campo. E de repente com aquela escuridão, e você começava a escutar tudo que é barulho que tinha lá fora, e ficava meio ligado, meio alerta. Não sei se você já teve essa sensação, eu já passei por essa sensação algumas vezes. Recentemente eu me lembro de um retiro que nós fizemos com um grupo de jovens, e tínhamos a nossa famosa brincadeira noturna, e aí eu fiquei como última pessoa da brincadeira, e eu estava no alto de um monte, numa escuridão total, no meio do mato, um dia assim meio para chuva, e eu estava lá quietinho. Eu tinha que ficar quieto até o final, as pessoas precisavam me achar. E sem brincadeira nenhuma, eu escutava uns barulhinhos, dava uma ligadinha na lanterna no meu celular, dava para ver os insetos caminhando, dava para ouvir eles, aranha, formiga caminhando, era um silêncio total. Não é assim que às vezes no silêncio total a gente vai escutando os barulhos, a gente fica o tempo todo alerta, um pouco preocupado, um pouco ansioso, um pouco com medo? Tem uma história de uma tribo indígena, essa história ela é verdadeira, que você sabe que muitas tribos indígenas, quando os meninos começam a virar homens, eles são desafiados. E tinha uma tribo indígena que o desafio era o pai levar o filho no meio de uma mata virgem, onde é que estava repleto de onças, de lobos, enfim, todos esses animais, cobras, estão no meio do mato, né? Ele tinha que ficar lá a noite inteira sozinho, sem lanterna, claro, sem lanterna, né? Mas sem nenhuma iluminação, sem nenhuma arma, simplesmente sentado lá e sobreviver no meio do mato a noite inteira. Ele não poderia voltar para a tribo, ele tinha que ficar lá até que o pai, no outro dia de manhã, fosse ao lugar onde ele foi deixado para resgatar o filho. Então um dia um índio pegou e levou o seu filho lá, né, quando estava assim na adolescência por ali, e deixou seu filho lá a noite inteira. E o menino ficou sentadinho. E ele ficava ouvindo todos os barulhos. Ouvia o barulho de cobra, ouvia o barulho dos lobos, ouvia o barulho de animais andando. Daí a pouco ele escutou um barulho de algum galho se quebrar, ele tentava olhar, mas era muito escuro, ele não fazia ideia do que era. Ele ouvia o barulho dos pássaros de noite, começando a voar, a fazer barulho, e não sabia que animal que era, imaginava que era um pássaro e ficava naquele medo, aquela ansiedade, aquela angústia. E assim, no alto da noite ele até dava aquelas cochiladas porque estava com muito sono, mas qualquer barulhinho ele já acordava de novo, né? Porque ele estava o tempo todo alerta para saber o que é, porque ele tinha medo de ser pego por algum animal. E assim foi a noite inteira, uma noite de medo, enfrentando seus medos, enfrentando o seu desafio, né? E firme ali, esperando o amanhecer quando o pai viria para buscá-lo. Deu o raiar do dia e começa a clarear, e no que começa a clarear, aquele menino, ele olha e vê o seu pai atrás de uma árvore, sentado, com arco e flecha na mão, pronto para defender o seu filho, caso viesse algum animal para atacar ele. Então aquele menino percebeu e entendeu que ele estava ali, né, suscetível a todos os animais, mas o seu pai não o abandonou. O seu pai ficou ali, porque se viesse um animal, o seu pai o salvaria. Ele apenas precisaria aprender a lidar com seus medos, aprender a enfrentar os seus desafios, mas o pai nunca o abandonou, o pai nunca deixou ele de lado. E essa história, ela retrata muito daquilo que nós vivemos nos nossos dias aqui na Terra. Eu queria ler um texto bíblico para vocês e em cima disso trazer a reflexão de João, capítulo 10, versículo 28, que nos diz: Eu lhes dou a vida eterna, vocês jamais perecerão eternamente, e ninguém os arrebatará da minha mão. Jesus Cristo nos diz ali no Evangelho de João: Eu vos dou a vida eterna, vocês não vão morrer eternamente, e ninguém vai tirar vocês das minhas mãos. Quando nós aceitamos Jesus, nós passamos a ter a vida eterna. E ninguém jamais nos tira da mão de Deus. Muitas vezes na nossa vida, nós enfrentamos desafios que pode ser que nos lembre o desse menino. Nós enfrentamos momentos na nossa vida em que nós estamos com medo, ansiosos, por causa da saúde, por causa das questões financeiras, por causa de alguma situação pessoal minha, alguma crise
de relacionamento, enfim, existem muitas coisas na vida que nos dão medo, nos dão preocupação, nos dão ansiedade. Nós, na nossa vida, muitas vezes ouvimos coisas de outras pessoas com relação a nós, que nos desanimam, que nos desmotivam. Nós vemos pessoas sendo cruéis, às vezes com nós ou com os outros, e que nos deixam angustiados, nos deixam como se estivéssemos numa escuridão. E ouvimos muitos barulhos e temos medo, e olhamos para o lado e nos sentimos às vezes solitários. Às vezes a tristeza enche o nosso coração por causa desses momentos. Mas, amados, lembre-se que Deus, Ele não vai nos entregar, ninguém vai nos arrebatar a mão de Deus. Aqueles que entregam a sua vida ao Senhor. Tem um Deus que está a noite inteira ao nosso lado. Ele não nos tira de nossas provações. Ele não nos tira dos nossos desafios, até porque a Bíblia diz que a provação ela vem para o crescimento, para o amadurecimento, para a confiança em Deus. Ela faz parte da vida para o nosso crescimento espiritual, inclusive. Então Deus ele não nos tira das nossas dificuldades, mas Ele puxa o arco e a flecha e fica ao nosso lado. Ele sabe que o perigo está à nossa espreita, mas Ele está atento, Ele está cuidando e Ele está pronto a nos defender se o perigo vier sobre nós. E aí nós aprendemos o quê? Aprendemos a confiar no nosso Deus. Sabemos que Ele está ao nosso lado. Nós não precisamos nos angustiar, não precisamos ficar preocupados, porque o Senhor está conosco em todos os momentos de nossas vidas. Ele nos permite ir para o meio do mato, como o Pai permitiu. Ele permite, em outras palavras e na prática, Ele permite enfrentarmos os nossos próprios desafios. E nós temos que fazê-lo. Mas tenha certeza que Ele está contigo. Talvez você esteja hoje enfrentando o desafio, mas o Senhor está contigo e Ele te defende. Você tem que enfrentar os seus medos, enfrentar as suas lutas, enfrente-as com toda a sua força, com toda a sua garra e com a certeza convicta de que Deus está do seu lado, te guardando. Ele está contigo. Ele continua sendo bom. Ele continua sendo Deus. E que você possa descansar nas mãos, nos braços, no cuidado desse nosso Deus. Amém? Que você possa estar nesse dia na paz de Deus. Saber que Ele vai à tua frente, guiando seus caminhos, que Ele vai nas suas costas te orientando, que Ele vai ao seu lado te protegendo, que Ele vai dentro de você te salvando e possa viver assim na paz do Senhor Jesus. Um grande abraço, Deus abençoe.